Olá, estudantes da primeira série. Nós vamos falar hoje sobre os povos originários. Vamos conhecer os povos mesoamericanos olmecas, maias e astecas, cujas atribuições nos impactam até os dias de hoje. Veremos sua cultura e produção artística. A gente vai dar uma pequena pincelada para ver toda a produção que eles fizeram com relação à arte e vamos acompanhar também a evolução deles dentro das suas linguagens. Vamos pensar um pouquinho, gente, só para a gente poder entrar no clima da aula. A gente vai fazer um pequeno comparativo aqui com vocês. Pergunta número 1. Vocês acham que duas culturas divididas pelo oceano podem ter semelhanças? Você está vendo ali uma pirâmide maia ou você está vendo uma pirâmide egípcia? Tem alguma coisa parecida? Lembrando que eles estão em extremos no continente. Um continente africano, o outro continente aqui das Américas. Então eles estão bem separados. Uma nação que viveu 3.500 anos pode alterar uma cultura culinária mundial? Você acha que há 3.500 anos lá atrás, dentro das selvas das Américas, uma cultura lá no interior do México, ele pode ter trazido um produto que faz parte da sua vida até hoje? E você consome esse produto e você gosta muito desse produto e todo mundo ama? Será que acontece isso hoje? Essa aula vai responder vocês. Primeiramente, a Europa está em período feudal e Idade Média com uma arte totalmente educativa. Enquanto isso, a Ásia, o Oriente Médio e os impérios mesoamericanos no mundo novo continuam a sua construção cultural e artística com aspectos muito sólidos e subjetivos. Todos eles trazem uma arte praticamente imutável. Nós temos que entender um pouquinho, gente, com relação à época feudal. Nós temos que entender que a arte estava mudando gradativamente. Por exemplo, no começo da época feudal, a arte negligenciava toda a cultura greco-romana. Então fazia uma arte muito parecida com história em quadrinho. Era uma coisa bem educativa, bem simplificada, que o que eles queriam? Em um pouco espaço mostrar muita informação. Gradativamente vai aparecer Giotto de Bondone, que ele vai começar a trazer uma coisa mais realista, vai começar ali a Renascença, a arquitetura, a escultura que antes era abandonada porque era uma ligação muito com os ídolos antigos, ela começa a aparecer na Idade Feudal também, ela começa a aparecer como manifestação artística e ela já está indo para a Renascença. Então, volta e meia, dentro da Europa, a arte está evoluindo muito rapidamente, ela está mudando seu estilo muito, muito rapidamente. Em compensação, nas outras culturas, como do Novo Mundo, como as culturas orientais, elas já tinham uma evolução muito mais lenta. Elas estavam mais preocupadas com a perfeição e estavam mais preocupadas com a sua expressão e com a sua identidade cultural. Então ela evoluía muito devagar, durante muitos e muitos séculos ela ia mudando muito poucas coisas. Um exemplo é a cultura egípcia, que ficou 3.000, 4.000 anos tendo uma arte muito padrão. Então, historicamente, foi Cristóvão Colombo que descobriu a América, porém precisamos entender que o verbo descobrir é apenas alegórico, pois a América já era habitada por sociedades muito avançadas para o mundo daquela época em mitologia, estrutura e arte. A gente tem mania de pensar, gente, que somente o Ocidente tinha tecnologia. Lembrando vocês que aqui nas Américas já tinha sociedades muito avançadas, com coisas avançadas mais do que os próprios europeus. E só lembrando uma coisa interessante para a gente citar com relação à América, por que o nome é América? Quem descobriu as Américas foi Cristóvão Colombo, só que Américo Vespúcio, navegador italiano, ele já tinha vindo aqui para as Américas depois de Colombo, só que ele escreveu sobre isso. E quando os alemães começaram a fazer os mapas do mundo, eles pegaram os relatos do Américo Vespúcio e começaram a fazer mapas baseados nas informações dele, e daí eles batizaram esse continente de América, e por um erro de informação que se tornou América. Então, é considerado o primeiro grande império das Américas, o Império Olmeca. Estima-se que o período de 1500 a 400 a.C., onde hoje é o México, possui uma produção escultórica religiosa, tendo como suporte a pedra, basalto, jade, magnetita, acreditada essa nação o jogo de bola, o uso da borracha, sacrifício de sangue, escrita, invenção do zero, chocolate, bússola e calendário. Pense o seguinte, pessoal, nós temos uma nação aqui, os Olmecas. O Ocidente não teve contato com eles, nós conhecemos eles através da investigação arqueológica, no caso, que a gente pega algumas evidências que existem ainda desse povo. A gente viu o quê? Eles viveram de 1500 a 400 a.C., muito antigo, onde é o México hoje. Então, o México já era um berço de grandes civilizações, tanto é que logo em seguida vai surgir os mexicas, que vai dar o nome ao México como país. Então essas nações elas já tinham uma organização, elas já tinham uma mitologia, tinha religião, tinha arte, ela usava escultura, usava pintura, usava desenho, usava relevos, então eles já eram muito adiantados e tinham todo um sistema de organização.
Lembrando que eles trabalhavam em basalto já de magnetita, muito difícil, pedra muito dura, e eles já trabalhavam essas pedras com grande eficiência. E eles fizeram o quê? O jogo de bola. Gente, eles descobriram a borracha. A borracha que veio a ser pesquisada por Goodyear lá na Europa, só muito mais tarde, mas eles já conheciam a borracha aqui muito antes. Já tinha um jogo de bola. Os ingleses nem pensavam em futebol e já tinham um jogo de bola utilizado aqui pelos povos aqui das Américas. Sacrifício de sangue, eles já tinham essa crença que o sangue era o elemento mais importante dentro da cultura, então tinha que ser oferecido aos deuses. Eles inventaram zero. Gente, zero fez uma revolução dentro da matemática. Ninguém tinha pensado em zero, eles já tiveram isso, essa concepção do vazio, a concepção do sem valor, e isso foi exportado para toda a matemática mundial. E nós temos o chocolate. Eles foram as primeiras nações que deram a origem ao chocolate. E o chocolate foi apresentado para os europeus através, se não me engano, dos astecas. Mas foi uma invenção fenomenal e até hoje faz parte da nossa cultura. E nós temos a bússola do calendário. Através de algumas pesquisas arqueológicas, está se buscando a origem da bússola e foi encontrada já nos Olmecas, a cultura mais antiga, foi encontrada a bússola ali como uma coisa que existia da cultura deles. E o calendário? O calendário é uma coisa que na América do Sul, América do Norte, América Central, é uma coisa que está presente nessas culturas e com grande precisão. Então nós temos, não houve contato com exploradores europeus, só encontramos suas grandes cidades abandonadas somente no século XIX, ou seja, mais ou menos de 1800 em diante, ela estava encoberta pela floresta, ninguém sabia que existia uma cultura ali escondida. Então, exemplo das cabeças de pedras de 3 metros, com 20 a 40 toneladas, cobertas em 1862. Gente, cabeças de pedra é uma coisa difícil de você esculpir, uma altura de 3 metros com 40 toneladas. Alguns supõem que elas faziam parte de uma escultura maior ainda, mas como é que eles transportavam esse peso? Como é que eles faziam essa perfeição? Lembrando vocês que eles não tinham os metais que a gente conhece como ferro, cobre, os metais duros, vamos colocar o aço, e eles faziam isso com instrumentos bem simples, e eles conseguiam fazer essa estética maravilhosa. E um império de pirâmides de 30 metros de altura. Lembrando vocês que nós temos conhecimento das pirâmides lá no Egito, mas tivemos pirâmides aqui também na América do Sul, na América do Norte e na América Central, sendo que são culturas totalmente separadas da egípcia. 30 metros com 140 metros de diâmetro, ou seja, eram exatamente pirâmides muito grandes. E elas estavam totalmente escondidas pela floresta. E estavam escondidas pela selva mexicana. Lembrando vocês que até mesmo na Amazônia, gente, nós temos pirâmides escondidas, que até hoje algumas não foram descobertas ainda. Então, lembrando que a gente falou até agora, vamos fazer uma primeira pergunta? Cite 2 contribuições para a humanidade da cultura olmeca. Então eles trouxeram coisas muito importantes. Cite somente 2 para mim, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Vamos em frente. Agora nós vamos falar sobre os maias, gente, que tem um grande mistério sobre essa nação. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao século XVI, encontraram cidades e estados abandonados. Esse período é chamado de decadência pós-clássica, tendo como principal fatores teóricos o abandono das cidades, a fome, a superpopulação, doenças e ataques estrangeiros. Pequenos grupos de maias sobreviveram longe dos espanhóis. Agora pensa o impacto. Chegam os espanhóis dentro de uma cidade totalmente abandonada. Essa cidade tinha um tamanho de 15 estádios de futebol. Então você tinha aquelas ruas largas, super largas, como se fosse a avenida das cidades grandes de hoje. Então tinha templos lá em volta com a floresta, tinha vários prédios, tinha sedes, tinha casas, tinha todo um emaranhado de coisas ali abandonadas. A teoria que nós temos pelos arqueólogos é que, mediante a devastação das plantas, a questão de tirar o meio ambiente, nós tivemos fome, superpopulação, tivemos ataque de doenças estrangeiros, possivelmente já tinha tido alguns estrangeiros presentes ali. Então, os maias acabaram abandonando aqueles locais e se refugiaram longe dos espanhóis. Possivelmente também eles viram que tinha gente diferente. Lembrando vocês que quando chegam os estrangeiros no México, na Guatemala, os nativos ficam impressionados porque eles nunca tinham visto cavalos. Então, quando eles viram espanhóis sobre cavalos, eles acharam que o cavalo e a pessoa em cima deles eram um único ser. Então, achavam que eram deuses que estavam vindo sobre eles, então eles tiveram um grande medo. Até que eles compreenderam que eram pessoas normais. Então, com isso, eles acabaram fugindo e ficaram em pequenos povoados, sempre fugindo dos espanhóis. Por isso que até hoje nós temos descendentes dos maias lá na Guatemala. Então, conforme sua produção cultural, percebemos um povo muito organizado. Lembrando que quando a gente chega nessa nação, nós temos pequenas informações daquilo que foi achado e os maias que restaram, eles têm parte da informação porque muita coisa se perde com o tempo. Então, um povo muito organizado, tinha estudos sobre astronomia, matemática, eles possuíam um sistema de calendário com ciclos lunares, solares, eclipses e movimentos dos planetas com grande precisão. Eles viviam na atual Guatemala e região circundante. Lembrando que a precisão deles só foi alcançada com os calendários modernos. E mais uma coisa bem importante, quando nós falamos deles, nós estamos falando ali bem do passado, nós temos somente através da Renascença, 1350 em diante, a ciência começou a ter voz e começou a mostrar para o mundo o que existia de verdade. Uma grande verdade que foi mostrada na ciência nessa época foi a questão das órbitas dos planetas, sobre a construção dos planetas e estrelas. Só que esse povo aqui, lá atrás, lá no passado, eles já conheciam, nós estamos falando agora de culturas antigas, nós estamos falando que é desde a invenção da escrita até mais ou menos o ano 300. Esse povo ele já conhecia um calendário que tinha movimentação de planetas, estrelas, órbitas e com grande precisão. É uma coisa que não dá para compreender, mas eles já tinham essa tecnologia, essa sabedoria nas mãos deles. E nós temos a arquitetura fenomenal, porque ela vai trazer grandes inovações também. Então, seus monumentos arquitetônicos lembram muito os egípcios. As suas pirâmides, chamadas de Kuná, ou seja, a Casa de Deus, eram templos erguidos sobre plataformas, formando pirâmides. Ou seja, eles faziam camadas, como se fossem blocos de montar um sobre o outro até chegar na parte de cima. E usavam o falso arco. Lembrando vocês que o arco, uma invenção romana, ele vai surgir na época antiga, que é de 300, que é da invenção da escrita até o ano 300 mais ou menos. Só que eles estavam aqui na América Central, enquanto os romanos estavam lá na Europa. Então olha o distanciamento. E eles fizeram uma versão deles do arco, que era um falso arco. Por que falso arco? Porque ele não era redondo, mas eram blocos entulhados, um em cima do outro, que esses blocos, um em cima do outro, como fossem peças de montar, eles aguentavam o peso, faziam distribuição de peso. Por isso que eles conseguiam fazer estruturas com tetos bem grandes de pedra. Com esse falso arco, eles conseguiam aguentar grandes pesos, por isso que eles podiam fazer estruturas enormes, muito grandes para a época deles. Isso permitiu que o teto de pedra tivesse uma peça com 1 ou 3 salas dedicadas aos deuses. Então, dentro dessas peças, da parte de cima, era feito sacrifícios humanos e era feito toda uma ritualidade de oferecimento aos deuses, os presentes que eram dados por toda a população. E nós temos uma outra nação muito importante, que é a nação asteca. Lembrando que a nação asteca, ela veio graças a uma profecia dada pelo deus da guerra asteca a um sacerdote. Esse deus asteca da guerra, ele falou o seguinte: vocês vão encontrar um dia uma moradia, lembrando que os astecas eram um povo nômade, vocês vão encontrar uma moradia para o império. Só que essa moradia vai ser marcada por 3 elementos. Olha só que complexidade. Vocês vão encontrar uma águia com uma cobra no bico sobre um cactus com a base imersa na água.
Então, depois dessa profecia, eles ficaram 200 anos andando pelo México até que eles encontraram essa visão nesse lago aqui, no Lago Texcoco. Quando eles encontraram essa visão, lá eles decidiram fazer a capital do Império Azteca e surge o Império Azteca. Então, era a grande nação predominante quando os espanhóis chegaram, é o atual México, uma civilização organizada em 1325 d.C. por uma monarquia teocrática, ou seja, existia um rei representante dos deuses sobre a terra. Cidades-estados que se estendiam do Atlântico ao Pacífico, ou seja, era um grande império que colocava tribos vassalas, que pagavam imposto para uma administração central, e essas tribos eram interligadas por estradas. Então eles tinham todo um sistema de comunicação, um sistema de correio, então nós temos um império enorme. E o que acontece? O centro desse império ficava numa ilha artificial, que é chamado de Chinampa. Chinampa significa que essa ilha era feita com madeira entrelaçada, que era colocado objetos orgânicos sobre essas ilhas. Uma coisa que foi feita agora, na atualidade, por Dubai, se não me engano. Agora, se não me engano, é Dubai. Eles fizeram uma ilha artificial. Foi feito com essa tecnologia, só que eles usavam areia. Lá não. Eles utilizavam todo o emaranhado de madeira, que ela era presa no fundo, e essas ilhas artificiais eles podiam plantar sobre essas ilhas e podiam construir sobre essas ilhas. Então se tornou uma Veneza do tempo antigo. Pode ver, toda essa parte central, toda essa cidade aqui, gente, é feita sobre ilhas artificiais. E esse caminho aqui também é um caminho feito sobre ilhas artificiais. Então eles montaram uma cidade dentro de um lago, uma cidade extremamente grande, e quando os espanhóis chegam e veem essa cidade, eles ficam estupefatos, eles não acreditam que estão vendo. E uma estrutura que, apesar de ter pirâmide, olha só, pirâmides sobre uma ilha artificial, ela aguentava todo esse peso para você ver a estrutura que era feita. Então esse grande lago é chamado de Texcoco, e esse lago, no caso, ele tem a capital de todo o Império Azteca ali no meio. Então nós temos uma nação aniquilada pelos espanhóis em 1521 pelo Hernán Cortés. Não restaram muitas coisas sobre essa civilização, destruída mediante a cobiça do ouro. Os saqueadores apelidaram a cidade de Veneza no Novo Mundo. A grande contribuição da artística da Azteca está em sua arquitetura, tecnologia, astronomia, pintura, escultura e na prestação do chocolate aos europeus. Nós temos aqui um outro mural de Diego Rivera, mostra o que foi a capital do Império dentro da visão dele. Era a capital de Tenochtitlan, que seria a grande capital azteca. O que acontece? Quando chegam os espanhóis, eles já vêm com aquela coisa, eles enxergam aquela cidade enorme, eles veem que tem ouro, eles eram grandes artífices do ouro. Então eles ficaram cobiçosos. Lembrando que, quando nós estamos falando em 1500, estava acontecendo o quê? Estava acontecendo o período barroco lá na Europa. As igrejas estavam ficando enormes, estavam sendo muito ricas. E como vinha esse ouro para essas igrejas, eram trazidas das Américas. Então, um saque feito através do Cortés dentro do Azteca, todo esse ouro é levado para a Europa, e lá na Europa começa a ter essas grandes construções, essas grandes catedrais cheias de ouro desse período. Então nós vemos o quê? Nós vemos que tinha uma nação que ela não restou nada, porque os espanhóis chegaram nessa nação e começaram a fazer aliança com os inimigos dos astecas e começaram a atacar. E a grande vontade deles qual que era? Era exatamente pegar todo esse ouro e levar para a Europa. E que contribuição fica de toda essa nação asteca? A arquitetura foi fenomenal, eles começaram a fazer ilhas artificiais. A questão da tecnologia, a tecnologia de fazer ilhas artificiais, a tecnologia de trabalhar o ouro, a tecnologia de trabalhar com pedras preciosas, a astronomia, eles também tinham um calendário incrível. Eles também conheciam os movimentos dos planetas, dos eclipses, eles sabiam durante todo o ano quais eram os movimentos das estrelas. Nós tínhamos a pintura e escultura, fenomenal. Inclusive, quando você vê essa pirâmide, você vai ver que na lateral ele tem sulcos. Por quê? Quando era feito sacrifício humano, o sangue escorria pelas laterais e era coletado ali embaixo. E esse sangue era queimado e dedicado aos deuses. Nós temos também a parte de escultura e na prestação do chocolate. A escultura eles faziam a representação aos seus deuses, e os espanhóis que vinham de uma Europa que tinha muita dificuldade, principalmente a questão de higiene, eles conheceram um povo que era extremamente limpo e consumia chocolate. Quando o espanhol provou chocolate, ficou apaixonado. Eles nunca tinham visto isso. Lembrando que os olmecas introduziram o chocolate e os astecas somente pegaram a herança que já tinha vindo lá dos olmecas. E nós tínhamos a cobiça pelo ouro asteca, as doenças trazidas pelos espanhóis e o conflito religioso do catolicismo romano marcaram o fim dos astecas. Ou seja, se fossem os espanhóis brigar de igual para igual, eles não conseguiriam vencer os astecas de jeito nenhum, porque o asteca, eles tinham guerreiros jaguares,
guerreiros águia, eles tinham um sistema de guerra muito forte, eles usavam a obsidiana, que era uma pedra que é mais afiada que o bisturi atual, então eles eram extremamente ferozes. Só que as doenças trazidas pelos aztecas, as doenças trazidas pelos espanhóis acabaram com os aztecas, com uma gripe. A gripe acabou dizimando várias pessoas, varíola e várias outras doenças acabaram com a população azteca, que foi reduzida a muito pouco. Daí marcou o fim do azteca. Eles possuíam um sistema religioso e recusaram se sujeitar, sendo que o sacrifício humano é o que mais chocou os europeus. Importante salientar que eles usavam lâmina de obsidiana, que era uma pedra, que é mais afiada que o bisturi de aço atual, foi usado pelos egípcios em cirurgia. Então nós temos agora o povo enfraquecido. O rei Montezuma, na época, que era o grande regente da Azteca, ele foi sequestrado pelos espanhóis e eles começaram a fazer esse jogo psicológico até que eles conseguiram vencer o restante que ficou. Mas uma coisa que chocou os espanhóis na época foi a questão do sacrifício. O sacrifício, o que eles faziam? Eles colocavam uma pessoa sobre uma pedra curva, a pessoa lá tinha suas costas encurvadas e eles faziam um corte na parte de baixo das costelas flutuantes e eles enfiavam a mão por dentro da pessoa viva e arrancavam o coração literalmente. Eles cortavam o coração, arrancavam batendo e eles queimavam esse coração homenageando os deuses. O que eles achavam? Eles achavam que homenageando os deuses, entregando sangue, teria um novo amanhecer, porque o deus principal deles é o deus Sol. Então eles achavam que com o sacrifício humano eles podiam ter um outro dia de vida e poderiam ter colheitas, poderiam ter toda a sorte dos deuses para eles. E isso chocou muito. E a tecnologia da obsidiana, que é melhor que o bisturi atual, por ser mais afiada, era uma tecnologia que inclusive os egípcios já faziam. Então os egípcios já faziam cirurgias com essa pedra e aqui na América, vamos colocar América do Norte, os mexicanos, que eram os aztecas, também faziam uso da mesma tecnologia. Ok? Resumindo tudo que a gente viu, vamos responder uma pergunta para a gente? Cite alguma tecnologia utilizada pelos maias ou pelos aztecas na sua arquitetura. Cite alguma tecnologia bem importante, coloque com suas palavras e escreva para mim. Eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza. O que nós aprendemos hoje, pessoal? Nós vimos um pouquinho mais sobre os olmecas, algumas coisas, não muitas, um pouquinho mais sobre os maias e um pouquinho mais ainda sobre os aztecas. Nós vimos, frente ao seu tempo, como eles estavam muito à frente daquilo que estava vencendo o resto do mundo. Então, eles tinham uma tecnologia muito mais avançada. Eles possuem cidades-estados, estradas de ligação, sistema de correio, além de nos dar grandes invenções que nos impactam até hoje. Graças a ele, você hoje come chocolate.
Porque o chocolate foi uma invenção vinda desses povos mesoamericanos. Então nós temos muitas coisas que eles fizeram, a tecnologia próprio arco, a tecnologia desses sistemas de ligação, tudo isso veio para nós e faz parte da nossa cultura atual. Então eles eram povos que estavam muito à frente da sua época e eles tinham um sistema de organização muito mais avançado que a própria Europa que existia naquele momento. Ok, pessoal? Espero que essa aula a gente tenha aprendido bastante coisa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau, gente.